Já estou, assim, me tornando uma referência por causa dos fios. Poucas pessoas fazem fios aqui, então eu sempre quis entrar nessa área para ser uma referência na área. Amando, você não tem noção. Comprei os dois, o e-book e a mentoria. Toda semana eu vejo, quando eu tenho alguma dúvida que eu vou fazer algum procedimento um pouco mais invasivo, um pouco que eu preciso aprender, né? Vou lá e assisto sua aula antes. Eu amo fios, né? Acho que a gente vende o que a gente ama, né? Tenho colocado bastante na lateral dos olhos, seguindo sua orientação, pálpebra inferior, glabela, né? Eu só adoro minha profissão, né? Sempre é bom a gente aprender com quem sabe mais que a gente. Tá ajudando. Você fala assim, nossa, faz com ela que você vai ver diferente, totalmente. A didática é maravilhosa. Mesmo para quem nunca fez e tá assim, só ter cuidado. Olá, meu nome é Andresa Hoffman, eu sou dermatologista aqui em São Paulo. O propósito de eu ter escolhido fazer esse curso de fios da doutora Fernanda é que ela sempre entrega o aprendizado para nós alunos. Eu já tenho uma experiência com fios e mesmo assim consegui absorver coisas e novidades nesse campo que é incrível e que sempre oferece resultados cada vez mais inovadores. O mais interessante da doutora Fernanda é que ela não é ligada a nenhuma marca, então nós podemos aqui utilizar marcas diferentes, técnicas inovadoras e com isso conseguir resultados cada vez mais encantadores para os pacientes. Está sensacional, vale muito a pena. A Fernanda realmente ensina o que funciona, sem inventar aí coisas que não funcionam.
hoje, gente, a gente vai falar de glabela, tá? Eu sei que glabela é uma região, eu falo, mas é uma região que a gente sempre fala e sempre tem assunto para falar e sempre tem dúvida e sempre tem pergunta e nunca se esgota, porque é um tema, assim, que tem muitas dúvidas. Eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado tem alguma dúvida de glabela, por isso que você está hoje aqui comigo e por isso que a gente vai falar de fios, indicações, vou trazer fotos, vou também trazer um procedimento onde eu vou narrar, onde eu estou fazendo o meu passo a passo de uma das minhas técnicas de glabela, vou falar de técnicas também, tudo isso para que a gente possa enriquecer ainda mais o nosso conhecimento. Desde já quero agradecer a presença de vocês, dizer que eu fico muito feliz, né? Estou encerrando essa semana, estamos encerrando hoje também as nossas inscrições do Método Expert em Fios. Estou encerrando essa semana também com o meu coração cheio de gratidão por toda essa semana de conteúdo, de compartilhamento e dessa comunidade que a gente criou ao longo desde a semana passada, que a gente vem aí compartilhando conteúdo e eu venho, além de estar eu ensinando vocês, aprendendo também com vocês, porque toda a dúvida que vocês trazem também, para mim, é um motivo e me incentiva a eu estudar mais e você aí do outro lado também é um incentivador do meu trabalho, pode ter certeza disso, que eu estou aqui por você aí que está do outro lado para que você aprenda e para que você evolua cada vez mais no mundo dos fios, que é um mundo ainda pouquíssimo explorado, a gente sabe, né? Eu sempre falo, tem muita gente que faz, mas pouca gente que faz realmente com competência e com resultados, porque a grande maioria ainda não consegue entregar um resultado premium para os seus pacientes e a minha missão é essa, é fazer com que você entregue um resultado premium, de segurança, sem intercorrência e também que você possa fazer dentro do seu consultório desta ferramenta uma ferramenta de trabalho, trazendo pacientes também de alto valor para dentro da sua clínica, que é muito importante, trazendo opções de tratamento ainda mais numa área onde a gente tem um alto risco como a região da glabela, não é mesmo? E eu considero a região da glabela uma das regiões que a gente tem mais queixa dentro do nosso consultório, porque eventualmente a gente tem queixa de glabela, porque a gente pega muitos pacientes que não vinham de uma época que se fazia toxina botulínica, que não se cuidavam e que já tem aquela ruga da glabela, seja ela uma quebra dérmica, seja ela uma ruga inicial ou seja uma ruga mais profunda. Hoje a gente já tem uma cultura um pouco diferente, os pacientes vêm se cuidando e já fazem mais prevenção. Então a gente vai ter dois perfis de pacientes dentro do nosso consultório. O perfil do paciente que quer tratar aquela ruga da glabela e o perfil do paciente que quer também fazer a prevenção. Então a gente já consegue atuar em duas frentes. Por isso que fios na região da glabela é sim uma grande oportunidade de tratamento dentro do seu consultório, dentro do seu dia a dia, porque com certeza você tem aquela queixa daquele paciente. Ai, doutora, fiz a toxina, mas parece... Porque o que acontece, né, gente? Vamos combinar. A região da glabela, onde a toxina sai mais rápido. É a primeira região que começa a marcar quando a toxina começa a sair. Daí o paciente vem assim, ai, doutora, parece que eu fiz a toxina, parece que não tá durando tanto tempo. Quantos de vocês tem essa queixa aí no consultório e é real? Ai, parece que não tá mais a mesma coisa. Aí eu faço e ainda essa ruga permanece. Então, são queixas reais, aquilo que eu falo para vocês. Eu trago realmente aqui o que eu vivo no meu dia a dia e o que eu vivo no meu consultório, porque eu vivo de consultório também, como a grande maioria de vocês que tá aí do outro lado, que também enfrenta pacientes, que tem queixas de pacientes e que tem, né, o seu dia a dia. E a grande realidade é que muitos dos nossos pacientes já vêm muitas vezes com essa glabela marcada, porque não vinham com aquela cultura da prevenção. Agora, né, nos últimos anos que tem se criado essa cultura da prevenção. Eu que estou já 15, quase 16 anos dentro do mercado da medicina estética, antigamente não tinha essa questão tanto de prevenção como a gente tem hoje, né? Então a gente pega muitos pacientes ainda que tem aquela região frontal marcada, que tem a glabela marcada, e aí entram os fios
com uma segurança total, porque a gente está falando de um material que é sólido. Então já começa a primeira informação extremamente importante aí. Ah, Fernanda, já tá passando meus slides, Rafa, na tela? Já tá? Então tá. É seguro, tá? Consigo ter resultado, eu posso ter intercorrências na glabela, eu posso ter um problema de oclusão vascular? Então essa é a primeira pergunta que sempre faz. Então não, gente, não existe nenhum caso relatado de oclusão vascular com fio, tá? Porque é um material sólido, extremamente seguro dentro dessa região. O máximo que você vai causar é um hematoma na região se você pegar alguma estrutura vascular, porque você vai transfixar aquela região vascular, tá ok? Mas não existe nenhum caso de oclusão, nem mesmo por fios mais estruturados, como por exemplo fios volumizadores, tá? Consigo ter resultados? Sim, consegue. Vai depender de quê? O tripé que eu venho falando desde a semana passada, que é o tripé que a gente fala que é extremamente importante dentro da avaliação do paciente da estética, mas para que fios é extremamente importante, porque fios realmente a gente tem uma dificuldade maior, não é? A gente tem, é fato, né? Eu vejo porque eu faço muita live, eu dou muita aula, eu lido muito com aluno, eu tenho uma comunidade grande lá dentro do MEF, dentro do Thread Suporte, e eu vejo que as dúvidas elas são mais frequentes em relação a fios, porque não é o nosso, não tá tão na massa como os injetáveis, mas ainda não está tão na massa como os injetáveis, porque a gente tem menos gente fazendo e investindo nesse conhecimento, nesse mercado que é um mercado extremamente promissor. Eu sempre falo que quando eu comecei a trabalhar, existiam 2 empresas de fios. Hoje a gente está falando, existem em torno de pelo menos 16 empresas de fios no mercado. Então a gente está falando de um mercado que cresceu demais, gente. É aquilo que eu falo. Ninguém faz um investimento num produto que acha que não tem futuro, não é? Nenhuma empresa vai pagar para colocar Anvisa num produto, para trazer, ficar esperando, porque acha que o negócio não funciona, que não dá certo. Funciona sim. O problema é que precisa de uma metodologia. Da mesma forma que a gente tem o MD Codes, por exemplo, fios também precisa ter um passo a passo para que o resultado apareça. E na glabela isso é muito real, porque a gente está falando de bioestimulação. Quando a gente fala de bioestimulação, seja em qualquer lugar da face, seja ela injetável ou através de fios, a gente está falando de resultados mais a longo prazo e está falando de quantidade dependente. Por quê? Porque se eu colocar uma quantidade pequena, eu não vou ter resultado. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje de tarde veio uma paciente no meu consultório que eu fiz um planejamento para ela, onde a gente trabalhou tanto a parte de bioestimulador injetável, quanto de fios e ainda o ultrassom microfocado. Nós fizemos um tratamento, um protocolo de tratamento com fios e associações, porque ela já tinha uma flacidez um pouco mais avançada. E daí o que acontece? Ela veio, Fernanda, eu queria só fazer fios, tá? Gente, eu preciso trazer meu paciente para a realidade. Uma paciente 75 anos, já tem um grau de flacidez maior, né? Então, tudo isso a gente precisa levar em conta, né? E as quantidades, elas também são extremamente importantes. E quando a gente fala em glabela, a quantidade de fios, ela é muito importante. Eu vejo muita gente, Fernanda, não consegui resultado expressivo. Recebo muitas vezes, né? Até os próprios alunos, quando entram logo no MEF, entram no Thread Suporte, já mandam casos para mim avaliar. Fernanda, tive esse caso, ou tive essa intercorrência. Muita gente entrou semana passada já com intercorrência, né? Claro que não da minha metodologia, mas já entrou já precisando resolver intercorrência, e eu tô lá para isso, para dar esse suporte. Por quê? Justamente porque não se tem uma metodologia, não se tem um passo a passo. E a falta de resultado não é uma intercorrência, mas é uma questão que ninguém quer ter, né? Ninguém quer um paciente reclamando por falta de resultado. Eu não gosto de paciente me incomodando por falta de resultado, né? Então, ou por qualquer outra coisa que seja, por uma intercorrência, por uma falta de resultado. Então, na glabela, sim, a gente tem o quantidade dependente, que é muito importante, tá ok? Durabilidade de efeito, aquilo que eu falei para vocês. Aquele paciente que tem a queixa, doutora, parece que a minha toxina já não tá durando tanto, principalmente na região da glabela. Esse é um paciente que é uma indicação boa da gente trabalhar com fios. Por quê?
Porque por que a toxina ela não vai durando cada vez menos? Porque a gente vai perdendo qualidade de pele, não é isso? A gente não perde elastina, não perde ácido hialurônico, não tem flacidez muscular, não perde subcutâneo, não tem perda óssea. Então, nosso organismo ele vai envelhecendo como um todo. Então, é óbvio que a toxina que o paciente fazia 10 anos atrás não vai ser mais o mesmo efeito que a toxina que ele faz hoje. A toxina ela tem a mesma durabilidade, porém a qualidade de pele do meu paciente piorou. Então eu preciso trabalhar essa minha qualidade de pele do paciente. E aí o fio ele entra como uma boa proposta, dentro daquela proposta que a gente fala de não ter um downtime, né, da gente poder fazer no paciente, o paciente poder sair, manter sua vida normal. Hoje de tarde mesmo fiz uma consulta online de uma paciente de São Paulo, que eu vou estar lá no dia 25, e a primeira pergunta que ela fez, doutora, eu vou ter que, eu propus para ela até fios de bioestimulação em algumas áreas, ela tem rugas de acordeon, glabela, enfim, e a primeira pergunta que ela fez, doutora, como é que eu vou precisar me afastar, vou precisar ficar em repouso? Então, o fio é legal para bioestimulação, para melhora da qualidade de pele, porque não tem essa questão do downtime. A gente tem o laser, tem microagulhamento, tem outras opções, mas que muitas vezes tem um downtime que a pessoa vai ter que ficar afastada das suas atividades e ela não está disposta àquilo. Então tudo isso a gente precisa avaliar, e essa é a vantagem do fio no terço superior e na glabela. O paciente fez, ontem eu fiz uma paciente, tá muito bem, obrigada, ela vai para casa, vida normal, vida que segue, tá? Então essa é a vantagem, porque são estruturas delicadas, onde a gente vai fazer pontos de entrada ali, que vai ficar um botão de anestesia, vou mostrar minha técnica aqui para vocês, e o paciente vai embora e deu, tá ok? Durabilidade de resultados, isso é muito importante. A gente tem que lembrar que para fazer fio na região da glabela, eu preciso associar com a toxina. Então, vai ser um protocolo de tratamento que você vai vender, né? E esse protocolo de tratamento, inclusive, eu falo lá no nosso módulo 1 do MEF, do Método Expert in Fios, eu falo muito em protocolos de tratamento e gosto de trazer esses protocolos de tratamento dentro do Método Expert in Fios. Por quê? Porque nós precisamos vender protocolos para o paciente. Nosso paciente, o envelhecimento, ele é multifatorial. Então, eu não vou conseguir, muitas vezes, com um tratamento resolver tudo. Eu preciso fazer protocolos. E daí, quando eu penso no terço superior e eu penso em glabela, eu penso sim que a minha causa é a movimentação muscular. Então eu preciso estar aplicando a toxina botulínica, fazendo um protocolo associado. E é muito importante o paciente entender que a durabilidade também desse tratamento da qualidade da pele vai dar aquela impressão da toxina estar durando mais também, porque nós vamos melhorar a qualidade de pele, mas não vai eximir o paciente, não vou mais fazer toxina nunca mais. A gente tem que deixar claro, porque tem paciente que acha, vou fazer fio, não vou mais fazer toxina. Não, infelizmente eu falo pro meu paciente, olha, toxina é pro resto da vida, não tem jeito, não tem. Se daqui 10 anos inventarem alguma outra coisa que trate ruga muscular, ótimo, né? Mas até hoje, o que se conhece que trata ruga dinâmica é a toxina botulínica. Então é o que temos e ele tem que entender que isso vai fazer parte da rotina dele, independente de fazer fios ou não. O que a gente vai conseguir melhorar a qualidade de pele, melhorar essas rugas e fazer que muitas vezes até espace essa aplicação da toxina e melhore aquela aparência daquela região que tanto incomoda, que dá aquele aspecto de bravo, né? Porque tem pacientes que chegam, doutora, eu entro em reunião, porque depois da pandemia virou muita coisa, virou home office, virou online, não é? E muitas vezes, eu entro na reunião e me enxergo, parece que eu tô sempre com o rosto de brava, eu tô sempre me olhando, eu não sou uma pessoa brava, mas eu represento ser essa pessoa brava porque eu tenho essa ruga marcada. Quantos pacientes têm essa queixa que tem no nosso consultório que a gente pode estar tratando e tem a opção dos fios, que é uma opção segura, tá ok? Complicações, vou falar para vocês, mas já falei para vocês aqui que obstrução não causa, geralmente a complicação ela está relacionada ou à escolha errada do fio ou uma técnica inadequada, tá? Ou geralmente escolhi um fio que não der para aquela região, eu vou mostrar aqui para vocês, ou
a uma falta de resultado por ter indicado uma quantidade pequena de fios, e eu vou falar de quantidades aqui também durante a aula, podem ficar tranquilos. Eu gosto muito de trazer esse resultado, eu trago muito para vocês, né? Já trouxe em várias lives, mas eu me orgulho demais dele, foi um dos primeiros casos meus de glabela mesmo, onde eu consegui, digamos assim, foi o primeiro caso que eu consegui criar minha metodologia da glabela, partiu desse caso que vocês estão vendo aí, tá? Então, a minha metodologia de glabela surgiu a partir desse caso aí, que foram com 2 fios relativamente simples, básicos, fios lisos e fio squirrel, porque na época não existiam fios volumizadores. Os fios volumizadores entraram em 2020, a partir de 2020, 2022. Eu tô falando aqui de 2015, 2016, que eu já fazia fio. Então, a partir daí eu consegui realmente estabelecer um protocolo que eu consiga entregar resultado para o meu paciente. Claro que aqui tem uma associação, vocês podem ver o prévio dela e o pós. Não saiu tudo, porque ela já tinha um sulco naquela região, mas a gente conseguiu melhorar bastante. Então, outra coisa que é muito importante, pessoal, é o alinhamento da expectativa. Teve uma paciente esses dias que perguntou, doutora, eu vou zerar? Eu digo, não, zerar se você nascer de novo. Vamos ser sinceros, né? A gente não tem como zerar. Não tem como, eu vou zerar a minha ruga, eu vou zerar meu rosto? Não. Fernanda, eu tenho 47 anos, eu não vou zerar, né? Eu vou conseguir transformar a Fernanda de 47 anos uma Fernanda melhor, mais jovem, com uma pele mais bonita, com menos rugas, com menos flacidez. Mas eu não vou zerar o processo, né? Zerar eu tenho que dar um reset e reencarnar, vamos combinar, né? Brincadeiras à parte, vamos brincar um pouquinho também, né? Pra gente poder relaxar. Mas zerar não existe, mas a gente vai melhorar muito. Então, o alinhamento de expectativas, ele é muito importante. Então, vocês podem ver, se vocês olharem, eu não zerei essa paciente, mas ela ficou extremamente satisfeita com o resultado. Aqui, na época, a gente trabalhava com múltiplos de 6, eu usei em torno de 30 fios, né? Foram 30 fios nessa região, tá? Entre lisos e fios squirrel, tá certo? Na época eu tava começando a trabalhar, gente, então assim, eu não aplicava 30 fios de uma vez, tá? Até porque eu não tinha ninguém para me socorrer, tu entendeu? Eu sempre falo, se lá atrás eu tivesse uma Fernanda para me ajudar, eu teria evitado muita intercorrência e teria evitado muita dor de cabeça. Mas lá atrás eu não tinha uma Fernanda para me ajudar, era eu sozinha. Então eu tinha que fazer meus protocolos e tinha que ali erro e acerto, vendo o que ia dando certo, hoje o que eu trago para vocês mastigado lá dentro do MEF, né? Eu ia fazendo lá em erro, acerto, ia vendo o que ia dando certo, o que ia dando errado. Não, isso funciona, isso não funciona, tá? Então esse protocolo foi um protocolo que eu fiz com 30 fios, associando a toxina com um acompanhamento de 90 dias. Ontem fiz um acompanhamento, até que pena que eu não trouxe aqui para mostrar para vocês. Ontem eu fiz um retorno de 60 dias de uma paciente, onde eu fiz um protocolo também com 30 fios e toxina. E ela já veio para, nossa, doutora, já melhorou muito, com 60 dias, tá? Então, assim, quando a gente fala em glabela, a gente fala numa quantidade mínima de fios. E aí eu falo para vocês, não precisa ter o melhor, o fio mais estruturado do planeta. Vocês viram aqui que eu fiz fio com fio liso e fio squirrel. E eu vou falar os tamanhos para vocês aqui também e nós vamos falar de medidas. Mas a gente tendo fios que eu falo que são os fios básicos, e eu falo lá no módulo 2 do MEF, né, que a gente precisa ter os 3 fios básicos dentro da nossa gaveta para atender nossos pacientes, que são fio liso, squirrel e pelo menos um fio espiculado, porque você vai atender queixa de Jaws, queixas de bioestimulação, glabela, pálpebra inferior, teartrofe, sulco, nasolabial, lábio mentoniano, ruga de acordeon, ruga de pescoço, submento, ruga perioral, ruga periocular. Você atende com 3 fios, você consegue atender N queixas dos seus pacientes no seu consultório, você tendo, não precisa nem ter grande quantidade, mas tendo pelo menos um pacote de cada um lá dentro da sua gaveta, você já consegue se virar e fazer muita coisa dentro do seu consultório. E isso é muito importante. E às vezes é aquele paciente que você perde, que você deixa de fazer, porque você não tem esse material e que às vezes acaba, né, muitas vezes se frustra. Gente, isso eu vejo porque eu recebo muita gente, tá? Eu recebo muita gente assim, eu vim da fulana de tal porque fulana de tal não faz fio, tá? Semana passada eu recebi um paciente, eu ia a minha dermato e tal, eu adoro ela, mas ela não faz fio.
doutor, então eu te procurei porque eu quero fazer fio. Eu recebo com frequência esse tipo de paciente no meu consultório e cada vez tem sido mais comum isso, né? Por quê? Porque tem pessoas que realmente não trabalham, estão perdendo uma oportunidade de mercado, infelizmente. Não sou eu que vou dizer que é obrigar a pessoa que ela tem que trabalhar, mas ela tá perdendo uma oportunidade de mercado. Ela perdeu uma paciente, que era uma paciente fiel, que provavelmente vai virar que virou minha paciente agora, tá ok? Então vamos lá. Aqui eu trouxe 2 casos que eu gosto de trazer, né? A avaliação, ela é extremamente importante. Os tipos de fios que a gente utiliza e a quantidade, já falei pra vocês, o tripé. A nossa glabela número 1, a de cima, uma glabela masculina, mais marcada, onde a gente já tem um sulco, né? Então já quero que vocês, eu gosto sempre dessa interação. A glabela 1, qual fio a gente utilizaria? E a glabela 2, uma paciente já mais idosa, com rugas, já com quebras dérmicas, uma pele mais fina. São 2 apresentações diferentes e 2 perfis de pacientes diferentes que podem ser tratados com fios na região da glabela com total segurança. Mas são situações que vão aparecer diferenciadas dentro do seu consultório. Ah, Fernanda, qual é a melhor técnica? Qual é o melhor fio? Gente, eu não tenho essa resposta pronta. Infelizmente, eu gostaria de dizer ter uma fórmula de bolo, mas isso não existe. Existe o que é melhor para cada paciente. Não é exatamente isso? A gente precisa avaliar cada paciente. Então, paciente 1, um paciente onde a gente tem já um sulco, né? Uma ruga mais profunda, que tem indicação de um fio já mais estruturado, como um fio bombe, um fio volumizador, um fio que já tenha mais estruturação associado a uma técnica de fios lisos. Outra coisa que é muito importante, eu dificilmente trabalho apenas um tipo de fio na glabela. Eu geralmente associo diferentes tipos de fios na glabela e associo técnicas também cruzando fios. Por quê? Porque a gente sabe que ao cruzar fios, nós temos sim um aumento de 3 a 5 vezes na nossa neocolagênese e a gente melhora a performance do resultado desse meu fio, tá ok? Então, outra informação importante, quando eu entro ali na questão dos fios, pensar em associações de diferentes tipos de fios. Ah, Fernanda, que fios que eu vou trabalhar? 3 fios eu vou trabalhar nessa região, eu vou detalhar tamanhos depois, podem ficar tranquilos, mas basicamente 3 fios. Os 2 campeões de venda, que é o que eu trabalho mais, liso e screw, tá? Lembrando, para quem ainda hoje, então, estamos encerrando as nossas inscrições no MEF, quem ainda se inscrever hoje, tiver os kits ainda, se tiver disponível, vai estar recebendo 20 fios lisos e 20 fios screw na sua casa, que já dá para fazer 2 pacientes de glabela aí, muitas vezes, tá? Dependendo do grau da ruga desse paciente. E são os 2 fios que eu mais associo, fio liso e fio screw. Fio volumizador eu também utilizo, mas nesses casos onde eu tenho um sulco mais profundo, tá ok? Onde eu já tenho um sulco. Qual é que é o meu critério? Quebra dérmica, como a paciente que eu tenho aqui, é fio screw e fio liso. Quando eu tenho peles mais grossas, que eu tenho já um subcutâneo mais estruturado e eu tenho um sulco, aí sim eu posso pensar em fios volumizadores, tá ok? Isso é muito importante, porque se eu escolher, por exemplo, nessa paciente que tem uma pele fina, que tem uma quebra dérmica e eu colocar um fio volumizador, vai ficar visível, tá ok? E daí eu estou escolhendo o fio errado. Não adianta eu querer, gente, eu quero entregar o máximo de resultado pro meu paciente, tá? Vou botar 10 fios empilhados, 8 fios, que é o bombe que eu utilizo, né? Dobrados, que vão ficar... Lembrando que sempre o fio volumizador, ele fica dobrado. Então, se ele tem 8 fios, ele fica um bolinho de 16, tá? Então, ele vai ficar aquele empilhadinho ali, vai ficar visível. Se eu tenho uma pele muito fina, não tenho um subcutâneo estruturado, não tenho uma ruga que tenha capacidade de absorver isso, vai ficar visível, tá? E daí você vai gerar um problema no seu paciente. Lembra, os nossos pacientes de estética, eles entram saudáveis. A gente não pode gerar problemas neles. Claro que a gente pode ter intercorrências, ninguém tá livre de ter intercorrências, e é por isso que eu tenho lá
nosso thread support, que eu dou apoio para os nossos alunos quando tem um BO e o aluno, Fernanda, tô com alguma coisa, preciso de ajuda. Eu tô lá 24 horas para responder e respondo e faço questão de ajudar, porque todo mundo tem. Inclusive, eu tenho também intercorrências, eu também posso ter, mesmo fazendo há anos, gente, todo mundo pode ter, ninguém é livre, mas a gente trabalha e eu faço protocolos para evitar o máximo possível de intercorrências, levando total segurança, para que se tenha um passo a passo e evite essas intercorrências. E se você tiver, você vai saber resolver também. Por isso que eu pego muito nas aulas de intercorrências e já tem lá dentro da plataforma também uma aula de intercorrências. Como prevenir e como resolver, que é extremamente importante, porque quem trabalha com qualquer procedimento estético, gente, tem que saber resolver intercorrência, né? Faço preenchedor, não sei trabalhar com hialuronidase. Tá ralado, né? Porque se tiver algum problema, vai ter que usar. Então tem que saber mexer com a intercorrência também. Então nós temos que pensar. A gente evita ao máximo, mas a gente tem que saber trabalhar, tá ok? Então, quais os fios que a gente usa? Aqui já trouxe uma marcação para vocês, tá? Fios lisos, screw e os volumizadores. Eu utilizo muito bomb ou mesh nessa região. As quantidades. Eu começo com o mínimo sempre 10 na região da glabela. Isso para pacientes jovens, tá? Deixa eu só tomar um gole de água, gente, que eu tô com sede aqui, tá? Rapidinho. 10 na região da glabela. E daí pra cima, tá? Nós estamos falando o mínimo de 10. Por exemplo, aqui nessa paciente eu utilizei, foram 10 aqui e mais 3 de cada lado aqui. Eu trabalhei 10, 16 fios, tá? Nessa paciente aqui, nesse desenho que eu coloquei aqui pra vocês. Trabalhei 16 fios na região da glabela, técnica cruzada. E é a metodologia que eu falei pra vocês, da metodologia, lembra que eu falei para vocês da minha metodologia? Geralmente eu associo diferentes tipos de fios e eu trabalho com cruzamentos. E o que é importante da metodologia também? Saber cruzar os fios, porque eu não posso cruzar qualquer fio. Eu não posso sair cruzando fio parafuso com fio parafuso, senão eu vou enrolar e vou fazer um bolo de fio. Então eu só posso cruzar fio liso com fio liso ou fio liso com fio parafuso. Parafuso com parafuso a gente não cruza, tá ok? Então, outra regra que faz parte da minha metodologia lá também. Então, por isso é muito importante. Fernanda, como é que você descobriu isso? Errando, fazendo complicação no paciente. Por isso que eu descobri, né? Eu tive que errar lá para hoje eu estar aqui, tive que ter a complicação, tive que resolver para hoje eu estar aqui falando para você não fazer. Por isso é muito importante, né, a questão da metodologia, saber também o que não deve ser feito, né? Porque às vezes o que fazer a gente aprende. Agora, o que não deve ser feito, ninguém diz também, né? Então, aqui eu falo o que deve ser feito e o que não deve ser feito também, tá ok? Então, esses são os tipos de fios que a gente utiliza. Então, são esses 3 modelos. Fio liso e screw são os campeões de venda, tá? Nessa região é o que você mais vai combinar, que são os fios mais usuais pra gente, né? E que são fios que são coringa, que eu falo, porque você tendo fio liso e screw, gente, você trabalha a glabela, você trabalha a região frontal, você trabalha a região perioral, você trabalha sulco lábio mentoniano, você trabalha submento, você trabalha ruga de acordeon, você trabalha cicatriz de acne, então são fios totalmente coringa que você vai ter. Então, a gente tá falando de glabela, sim, mas é um fio que é aplicável para qualquer região de bioestimulação. E como eu falei para vocês, Fernanda, eu quero começar. Eu fiz uma avaliação de 30 fios, tá? Eu não quero colocar os 30. Hoje eu coloco 30 fios, faço de uma vez, claro, se o paciente tem um subcutâneo, avalio bem, tudo certinho, vejo se ele suporta aqueles 30 fios, mas já consigo aplicar 30 fios em uma sessão só. Mas quando eu comecei, eu tinha medo, né? Muitos de vocês aí do outro lado que tem, provavelmente tem medo de fazer fio, de ter complicação. Pode colocar aí se você tem medo ou não. Eu sei que muitos têm. Eu sei os medos que vocês têm. Eu já passei por todos eles. Todos os cagaços que a gente fala, que a gente aqui no Rio Grande do Sul, né? Todos os medos que vocês têm aí, eu já passei por eles e já enfrentei e já superei todos eles. Porque eu tive que passar por eles para aprender e chegar ao nível que eu tô hoje, tá ok? Mas hoje o que eu faço? Hoje eu já sei aplicar, né? Mas o que eu aconselho para quem tá começando? Parcele as suas aplicações, né? Não precisa fazer 10, 30 fios de uma vez só. Faz 15 fios,
daqui 2 semanas o paciente você faz mais 15, tá? Então você pode parcelar, você tem que lembrar que você está trabalhando com um bioestimulador. E quando a gente fala de um bioestimulador, a gente tem que puxar o raciocínio do bioestimulador injetável também. O bioestimulador injetável, a gente muitas vezes não faz em sessões separadas, então é o mesmo raciocínio que eu vou usar para o bioestimulador fio, só que eu estou trabalhando com um produto sólido, mas o raciocínio é o mesmo. Eu posso dividir essas minhas aplicações. O que eu não posso é o quê? É diminuir a quantidade de fios que eu programei. Então, se eu programei 30 fios, eu vou aplicar aqueles 30 fios em 2 a 3 sessões, tá? É a mesma coisa que eu vou fazer 2 sessões de Sculptra, vou fazer metade de um frasco hoje e metade daqui 30 dias, não. Se você programou 2 sessões de Sculptra, são 2 frascos de Sculptra. Então, a programação, ela deve se manter para que você mantenha um resultado efetivo no seu paciente, tá ok? Então, isso é muito importante, a gente não pode diminuir quantidades. E daí para cima. Hoje eu tenho trabalhado, pessoal, em torno de 20, 30 fios em média na região da glabela, nesses casos, por exemplo, de quebras dérmicas, associando fios lisos com fios screw, tá ok? E vou mostrar aqui para vocês depois um caso, uma técnica de uma paciente, uma aplicação, tá ok? Ó, aqui técnicas para vocês já. Então, a técnica de cima, a técnica do fio screw, onde eu coloco diretamente dentro da ruga. Então, nas quebras dérmicas, estou voltando aqui, tá, gente? Essa técnica já tem lá dentro da plataforma, inclusive, dentro das aulas, lá dentro do método Expert Fio, já tem essa aplicação, né? Já tem aulas de glabela, tanto teoria quanto prática. Então, quem ainda não se inscreveu, hoje estamos encerrando as inscrições hoje do método Expert Fios. Aproveite a oportunidade e entre nessa turma, né? Porque eu não sei quando vamos abrir novamente. Mas voltando aqui, ó, dentro da ruga, então eu vou trabalhar a técnica ali de cima, tá ok? Tá vendo? E daí existe uma coisa que a gente chama de técnica em sanduíche, que eu vou resumir um pouco aqui para vocês, porque claro que eu não vou conseguir explicar toda a metodologia da técnica em sanduíche, porque porque existe uma aula toda de fio screw, de todas as aplicações e indicações, mas basicamente a técnica de sanduíche é quando eu quero fazer uma volumização com fio screw, então eu faço o empilhamento de fios. Então quando eu quero volumizar um pouco, trazer um pouco de volume naquela região, como nessa região de uma quebra dérmica, eu posso colocar um fio sobre o outro. Daí vem a pergunta, Fernanda, esses fios não enrolam? Não, fazendo a técnica correta, não. Podem enrolar com certeza. Se você não entrar no plano correto, não souber fazer, podem enrolar. Por isso que a questão de saber plano, metodologia, o processo todo ele é muito importante. Ele começa desde a avaliação do paciente, a escolha do fio, a indicação, a marcação, a técnica de aplicação e o pós. Tudo isso faz parte de um passo a passo, né? De um método de aplicação, tá ok? Então o fio ele não enrola, mas claro que você vai ter que saber aplicar e saber como fazer essa técnica de empilhamento para que você tenha resultado e não tenha complicação. Que é essa primeira marcação que vocês viram aí, onde a gente empilha fios screw um sobre o outro para fazer uma leve volumização. E a minha técnica que eu mais gosto é a associação dessas duas que vocês estão vendo, tá? Porque a grande maioria dos pacientes que me procuram hoje, por exemplo, tem essa característica aqui, quebras dérmicas, né? Que já não melhoram só com a toxina. Eu tenho alguns pacientes que têm sulcos mais profundos, mas não é a grande quantidade do meu dia a dia. Você pode até colocar, Fernanda, eu tenho um paciente assim, se quiser escrever no chat, mandar pergunta, depois eu vou responder as perguntas de vocês, podem ficar tranquilos, tá? Mas a grande maioria dos meus pacientes que eu tenho aqui por exemplo, é o caso 2 dessa minha paciente aqui. Então eu gosto de associar essas duas técnicas. Eu gosto de associar a técnica do empilhamento do fio screw associado com a técnica em leque com fio liso. Porque daí eu consigo fazer uma leve volumização através do empilhamento, faço um estímulo de colágeno maior, que eu estou utilizando um fio mais estruturado, que é um fio screw, que ele ocupa mais espaço dentro do meu tecido subcutâneo, então ele faz mais neocolagênese,
Lembrando que o screw, né? Deixa eu levantar aqui rapidamente para vocês. O screw, ele faz mais neocolagênese porque ele ocupa mais espaço, e isso eu falei nas aulas lá da Masterclass, da nossa Masterclass semana passada, né? Eu expliquei como é que a gente avalia a eficiência de um fio, e a eficiência de um fio a gente avalia conforme o espaço que ele ocupa no nosso subcutâneo. Então o fio liso ele ocupa um espaço X, o fio screw ele já ocupa um espaço muito maior dentro do nosso subcutâneo, então ele tem uma capacidade de neocolagênese muito maior. Então eu associo essas técnicas, levando uma técnica de empilhamento associada com uma técnica cruzada de fios lisos, tá ok? Daí eu consigo fazer o quê? Potencializar esse meu resultado. Associando ainda um protocolo de toxina, eu consigo um resultado melhor ainda. E quem quer saber também de precificação, fica aí no final que eu também vou falar de precificação, porque esse é um protocolo que a gente consegue ter uma boa rentabilidade dentro do consultório, que eu já falo lá dentro do módulo 1 do nosso método Expert em Fios, né? Que são 4 protocolos que você consegue faturar até R$5.000. Um deles é o protocolo de glabela, tá ok? Gente, quem tá no Instagram, venha para o YouTube, tá certo? Que nós estamos com os slides aqui no YouTube. Intercorrências. Ah, Fernanda, eu posso ter complicação? Posso. Claro que eu posso ter complicação, é óbvio, né? A gente não vive no mundo da fantasia, né? Não vive no mundo, mundo de Bob, fantástico mundo de Bob. Posso responder pergunta. Tem pergunta? Vamos lá. Tô. Vamos responder. Gente, o Rafa vai me passando as perguntas aí. Eu tô com o YouTube aqui. Vamos lá. Solta a pele e coloca o filler. Vou responder aqui. Não precisa entrar com a agulha 18G, tá? Não precisa fazer subcisão. Fiz um que ficou superficial e não consegui tirar. O que fazer? Doutora, se você fez um fio que ficou superficial e não conseguiu fazer, entra do método Expert em Fios lá e no thread suporte que eu vou te ajudar a resolver esse caso hoje. As inscrições estão se encerrando, faz parte, tá? No método Expert em Fios que eu te ajudo, te dou um suporte para resolver complicações. Vamos lá. Eu faria toxina, fios filler. Aqui tem. E os pacientes quiserem fazer fios e preenchimento, posso fazer? Gente, preenchimento nessa região, eu, Fernanda, sou medrosa, tá? Eu já tive uma oclusão, então eu sempre conto isso, né? Que eu comecei a fazer fio na glabela por conta de uma oclusão, tá? Então, assim, coragem, acho corajoso quem faz, tá? Eu, como cirurgiã, conheço anatomia, eu tenho medo, tá? Então eu gosto de dormir com deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila. Mas daí cada um é cada um, tá? Sempre digo, cada um tem que saber da sua segurança. Não, Fernanda, eu faço tranquilamente, não tem problema nenhum. Fique tranquilo. Eu tenho medo porque eu já tive uma oclusão vascular, tá? Então eu tenho medo, tá certo? Olheira tem pergunta aqui, pode fazer fios agulhados na olheira? Sim. Pode fazer no Tear Trophy, aula 1 do método Expert em Fios, nós temos lá como fazer fio no Tear Trophy, tá? Na região da olheira, tá certo? Qual fio consigo colocar em toda a fronte? Nosso e-book tem um capítulo todo de fios, tem marcações, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? No nosso e-book, que tá lá do método MEF. Gente, eu não vou conseguir falar de tudo aqui, que o nosso foco é a glabela, tá? Mas no nosso e-book tem um capítulo, ó, de fios, de como botar na fronte, tá ok? Tá certo, ó? Técnicas de fios frontais, tá certo? Como trabalhar, inclusive técnicas de miomodulação, quanto técnicas de dentro da ruga, tá? O manual prático, lembra que é um dos nossos bônus do método Expert em Fios, tá ok? Tem mais de 260 páginas, então, gente, eu não consigo responder todas as perguntas de vocês aqui, vou tentar focar nas da glabela, tá? Focar de glabela, vamos lá. Complicações, aqui nós temos 2 complicações importantes. A primeira, uma indicação errada, tá? Essa primeira glabela, nós tínhamos uma indicação de fio, uma técnica em parafuso, com técnica em sanduíche, dentro da ruga, associada a fios lisos. Foi colocado o quê? Fio filler, num local onde não tem indicação. Ficou o quê? Fio visível. E daí fica aquele caroço na testa do paciente. Daí vem os iluminados
com os comentários no Instagram, que eu adoro, né? Eu adoro ver quando tem alguma coisa de Instagram, eu gosto de ler, porque sempre tem os comentários iluminados, né, gente? Eu que tenho muita experiência, então assim, eu leio os comentários, eu não comento embaixo porque eu fico quieta, porque eu não vou ficar arranjando briga com os outros, tá? Mas assim, injeta solução fisiológica, coloca anestésico que sai, tá? Injeta, gente, não sai, tá? Líquido não vai hidrolisar o fio. O máximo que você vai fazer é dar uma tapeada, deslocar ele ali, de repente ele vai dar uma sumida, porque você deslocou, mas ele não hidrolisa, tá? Bota anestésico, joga não sei o que. Eu vejo até em grupo do WhatsApp isso, entendeu? Joga anestésico, infiltra com não sei o que, faz não sei o que, gente, isso não funciona, tá? Intercorrência de fio, a gente soluciona retirando o fio, tá? Retirando o fio. É um dos preceitos básicos que a gente vai falar na aula do dia 22/7, nossa primeira aula do MEF, nosso primeiro encontro ao vivo, onde eu vou falar de intercorrência. Primeiro, evite intercorrência. Segundo, se você tente retirar o fio. Não existe pozinho mágico, solução anestésica, radiofrequência. Gente, pode até melhorar, porque você vai estar espalhando aquilo ali, entendeu? Melhora a aparência, mas não destrói. Você quer resolver, você tem que ir lá e sacar, entendeu? Não sai. Hoje tem estudos científicos mostrando que equipamentos não dissolvem fio, porque o ponto de fusão do fio é uma das nossas aulas do MEF também, tecnologias, associação de tecnologias com fios, porque eu não consigo falar tudo aqui, né? Porque fio é um mundo vasto e a gente tá falando de muitas coisas, e eu tô falando a pontinha do iceberg, mas existe todo o iceberg para baixo do mundo de fios, que eu não consigo destrinchar numa aula às vezes, tu entendeu? Então a gente sabe hoje que tem artigos científicos mostrando o quê? Que eu já dei em congresso aula isso, que o ponto de fusão do fio de PDO é acima de 110 graus. As nossas tecnologias chegam a 75, tá? Então você não destrói, você consegue dar uma disfarçada, tá? Mas eu fiz, doutor, e demolhou, deu uma disfarçada, porque às vezes você espalhou o fio, né? Deu uma espalhada ali, vai dar uma melhorada, mas se você fizer um ultrassom, ele tá ali, tá? Ele vai estar ali, não dissolve, tá? Então tira essa ideia da cabeça que anestésico dissolve, injetar soro, injetar não sei o que, tá? Não dissolve, tá, gente? Isso não existe, tá? Não tem nada comprovado quanto a isso, tá ok? Então, né, não existe. Tem um trabalho lá mostrando que o ácido hialurônico não reticulado aumentou a degradação. Tem um trabalho só in vitro que mostra isso. A gente não tem mais nada, tá? Que comprove, tá certo? Então, é pouca coisa que a gente tem. Então, a ideia é evitar intercorrências, sempre evitar. O segundo caso é um caso causado, que não é o meu caso, mas foi a primeira intercorrência que eu tive de glabela, poderia até ter trazido o meu caso aqui, tá? Primeira complicação que eu tive, uma das primeiras intercorrências que eu tive com fios de bioestimulação, foi de glabela. Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha nenhuma Fernanda para me dizer, olha, você para fazer fio na glabela, você precisa fazer botox antes pro fio ele não instruir, tá? Eu não sabia disso, gente, tá? Porque eu comecei a trabalhar, ninguém dava aula, ninguém falava de fio, pelo contrário. Se hoje o pessoal fala de fio, você imagina 12 anos atrás. Eu apanhei muito, todo mundo falava mal de mim, falava mal, que não, as colegas falavam mal, ciclano falava mal, porque a Fernanda não sei o quê. Então eu apanhei muito, tu entendeu? Então assim, eu sou resiliente, porque eu tô aqui ainda e dando aula, né? Mas eu apanhei muito lá no início quando eu comecei a trabalhar. Então eu não sabia. Então uma complicação que eu tive que foi essa. O que acontece? Você coloca um fio liso, ou um fio screw, ou um fio volumizador nesta região. São fios que não têm garras. Primeiro que aí não tem indicação com fio com garra também, tá? Já outra coisa que eu vou falar pra vocês. Gente, não existe indicação de fio espiculado para tratamento de glabela, pelo amor de Deus, tá? Eu sei que às vezes aparecem umas técnicas aí no Instagram, tá? Mas pelo amor de Deus, tá ok? Aqui é uma região onde a gente tem inervação, é uma região de alta sensibilidade, onde tem alto nível de extrusão, você pode causar uma complicação no paciente e causar uma dor crônica, inclusive, tá ok? Então não existe, fio de tração, não vai melhorar a glabela, fio de tração, o músculo ele não permite, tá? Então já começa por aí. Então a gente utiliza fio liso, fio screw, eles são fios que não têm garras.
O paciente, nós temos que lembrar que nessa região a gente fez a contração muscular, contrair subcutâneo, contrair derme. O meu fio está no subcutâneo. Tô fazendo aquela contração muscular, tô contraindo. O meu fio tá ali, tá? Ele é liso. O que ele acontece? O que ele começa a fazer? Nas primeiras 48, 72 horas, ele não tem um processo inflamatório ao redor, uma fixação. Ele começa a se movimentar. E daí ele começa a querer extruir a pontinha dele, começa a querer sair e formar uma reação inflamatória. Então isso é o quê? É um caso de fios feitos sem toxina, tá? Que poderia ser prevenido. Se a pessoa soubesse, eu também tive esse caso, né? Depois, sei lá, você consegue tirar o fio, né? Daí, depois eu comecei a me dar conta. Nossa, Fernanda, olha só. De repente, você vai ter que fazer o Botox junto, você vai precisar paralisar. Mas até eu chegar a essa conclusão, eu tive que ter uns 2, 3 casos de intercorrência para eu chegar à conclusão que eu precisava fazer a toxina antes. Então, assim, ou seja, 2, 3 casos que eu tive paciente me incomodando, né, a reação inflamatória, que eu tive que repassar fio, que se eu tivesse um conhecimento, alguém para me ensinar, né, eu teria evitado, mas na época não existia. Então, era eu e eu mesmo, né? Então, vamos lá, vamos embora, vamos resolver, vamos dar um jeito, tá ok? Então, aqui 2 intercorrências, para que vocês vejam que são 2 intercorrências que poderiam ter sido evitadas. Uma por uma escolha errada e outra por um erro mesmo de protocolo, porque hoje sempre o protocolo é fazer toxina. Fernanda, eu posso fazer toxina no mesmo dia? Que eu sei que essa pergunta vai vir aqui. Pode fazer toxina no mesmo dia, desde que a sua toxina tenha uma ação mais rápida, tá? Por isso que eu gosto muito do protocolo Relax, que eu falo lá dentro do MEF também, que é o meu protocolo onde eu associo a toxina com a giriline, que é um relaxante muscular, porque eu acelero o processo da ação da toxina, tá ok? Que é off-label também, mas a gente consegue ter um resultado mais expressivo, mais rápido, mais duradouro, menos doloroso também, através do protocolo Relax, associando a toxina com o Miotec, que é um hexapeptídeo, que é a argiriline da Toscane, tá ok? Que é o protocolo Relax que eu trabalho, e daí eu consigo dar uma diferenciação também no meu protocolo de toxina aqui dentro da cidade, porque toxina todo mundo faz, né? Nós temos que nos diferenciar no mercado. Hoje, nesse mercado tão competitivo, quem faz algo diferente, né, já está propondo, já está trazendo propostas para o seu paciente, algo diferenciado. E eu tenho muitos pacientes hoje que me procuram e dizem: ah, doutora, eu vim através do fulano que fez o seu protocolo Relax da toxina, que gostou, que aumentou a durabilidade. Então, esse protocolo falo lá dentro também do método MEF, tá? Fios indicados, vamos lá. Mono e squeal, tá ok? Mono, ou o mono que a gente vai utilizar, o liso, 30G por 25 ou 29G por 38, tá ok? E o squeal, 27G por 38, tá certo? Esses são os fios. Entrou, né? Tá aí certinho, tô vendo aqui, tô acompanhando. Tá, né? Então, o mono, né, que é o liso, que são, gente, que são os padrão, aquilo que eu falei, que são os coringão, né? O fio coringão. Ah, Fernanda, quero 2 fios coringão. Foi o mono e fio squeal, tá? Por isso que a gente tá mandando no box pra vocês, pros alunos que ainda conseguiram o box e se inscreveram, que é um dos nossos bônus, a gente tá mandando do MEF, encerrando as inscrições hoje, a gente tá mandando o fio coringa. Por quê? Porque você vai ter paciente para fazer fio liso e fio squeal dentro do seu consultório. Se você não tiver, você pode me mandar o box de volta, que em uma semana eu vendo aqui, tá? Porque assim, você vai ter indicação de fazer fio liso e fio squeal dentro do seu paciente. Eu sempre falo, a gente só faz fio, gente, se a gente tiver fio na gaveta. É que nem tecnologia, né? Quando você compra uma tecnologia, você não se obriga a vender a tecnologia, porque você comprou, senão vai ficar um elefante branco lá parado. Então você tem que vender, não é? Então você tem que ter um fio na gaveta, porque assim, enquanto você não tiver fio na gaveta, você não vai oferecer fio. Aprende isso comigo, tá? Você não vai oferecer, você vai ficar evitando fazer fio, tá? Porque você tem um medo, porque você tem uma objeção. Ai, será que vai dar certo? Ai, será que isso? Eu não sei. Gente,
tem que fazer, tem que ter lá na gaveta. Por isso que a gente já tá dando esse empurrão para quem tá entrando no MEF e enviando os fios lá, 20 fios lisos e 20 fios screw, para já desbloquear vocês para fazer fio. Porque eu sei que vocês, a grande maioria tem bloqueio. Eu já passei por esses bloqueios também, então eu entendo a cabeça de vocês. Eu sei como é que é, tá? Eu consigo ler o que tá aí na mente de vocês, as dúvidas que vocês têm, eu sei, eu já passei por elas também, tá ok? Então lembrando, 30G por 25, 29G por 38 e parafuso 27G por 38. Lembrar que nessa região a gente não usa fios acima de 40 milímetros. Porque nós estamos trabalhando numa região curva e curta. Quanto mais longo for meu fio, mais chance eu tenho erro de sair de plano, de eu superficializar, de eu aprofundar, de eu perder fio, de eu fazer um hematoma ou de ter uma intercorrência. Então, vamos facilitar a nossa vida, tá? Vamos facilitar. Um dos preceitos básicos da minha metodologia é também facilitar a vida, né? Vamos trabalhar com aquilo que é mais fácil, que a gente consegue trabalhar no plano correto, uma anestesia segura, sem o paciente com dor, para facilitar a nossa técnica de aplicação. Eu conseguindo trazer elementos que facilitem a aplicação, ela é um detalhe, gente, tá? Eu trazendo uma boa anestesia, escolhendo um bom fio, levando fatores facilitadores que eu ensino para vocês, a aplicação ela acaba virando um detalhe, porque você já criou todo um ambiente que vai facilitar o seu processo, tá certo? Vamos lá então. Outros fios, os fios volumizadores, o bombe, né, que eu tenho utilizado bastante, que são 8 fios dentro de uma mesma cânula, eu gosto muito que ele é um 23G, e aí fizeram uma pergunta, eu preciso fazer o descolamento? Não aconselho, sabe por quê? Porque às vezes você vai pegar uma agulha 18G, vai querer fazer aquela subcisão na glabela, vai fazer um hematoma no local. E você já vai fazer um descolamento com a cânula, que é uma ponta romba, né? Que não vai diminuir essa probabilidade de sangramento e a probabilidade de ter um hematoma ou de ter uma equimose na região. Então você já pode descolar com a própria cânula desses fios, tá ok? O fio mesh, que é um fio diferenciado que entrou, né? Muitos lembram, a gente tem como referência o Matrix, né? O mesh tem a mesma conformação do Matrix, tá? Então ele é esse fio, esse conjunto de fios entrelaçados, formando uma rede, né? Onde a gente tem bioestímulo, tanto dentro do fio quanto por fora do fio. É um fio mais encorpado. Vou voltar lá para vocês na nossa foto para a gente ver. Então aqui, nesse paciente aqui, ó, poderia estar indicando um fio mesh, porque tem uma estrutura de subcutâneo interessante, mas é um fio mais estruturado. Na dúvida, pessoal, eu sempre falo assim, menos é mais, tá? Estou na dúvida, trabalha com básico, trabalha com liso, trabalha com screw, que você nunca vai errar. É melhor você trabalhar maiores quantidades com fios que você tenha total segurança do que você querer inventar alguma coisa e ter uma complicação, tá ok? Então, assim, é que quando eu tô na dúvida, inclusive eu, Fernanda, hoje, eu tô na dúvida, eu penso assim, vou trabalhar o meu básico bem feito, tá? A minha associação técnica em sanduíche com fio screw associado com fio liso, que é o meu básico bem feito, que eu sei que eu vou conseguir entregar resultado e não vou ter intercorrência, tá ok? Então, isso é muito importante, tá? Tô na dúvida, o básico bem feito, muitas vezes, ele é melhor do que a gente tentar, quero botar fio tal, não sei o quê, e daqui a pouco tem uma intercorrência, tá certo? Vamos lá, então. Falei dos fios indicados. Avaliação e marcação, agora eu quero que vocês prestem atenção, porque aqui estou trazendo um vídeo para vocês, onde a gente vai estar fazendo a avaliação dessa paciente, tá? Então eu vou narrando aqui para vocês. Olha um caso clássico, vamos ver se vai entrar aqui, tá? Eu já estou acompanhando aqui. Deixa eu tomar um gole de água aqui, só um pouquinho, tá? Um caso clássico aqui para vocês. Entrou já, Larva? Entrou, tá? Olha aí, caso clássico. Paciente que fez toxina
e ainda continua com a ruga da glabela marcada. Isso é um caso clássico de consultório. Pode escrever aí para mim quem é que tem. Escreve, eu tenho. Pode escrever eu aí que eu vou saber quem é que já teve. Caso... Oi? Mas tá parada, pra tá parado mesmo, tá? Eu tô só mostrando o caso mesmo, tá? Caso clássico, quebra dérmica. Vou rolar aqui para vocês verem, ó. Olha aqui. Tô fazendo a avaliação. Olha a quebra dérmica. Tem um bom tecido subcutâneo, tá? Mas é uma quebra dérmica, tá vendo? Tá vendo que não é um sulco, é uma quebra dérmica, gente, tá? Essa é a diferença. Olha, vou voltar de novo. Ó, vou voltar um pouquinho mais. É uma quebra dérmica, tá? Não é um sulco profundo, tá ok? Eu tenho um subcutâneo bom, mas eu tenho uma quebra dérmica. Fiz a minha avaliação, ok. Identifiquei quebra dérmica. Qual o fio que eu vou escolher aqui, tá? Tenho quebra dérmica, meu pensamento é fios screw, tá ok? Dentro da ruga, associado, lembra a minha técnica coringaça? Associado a fios lisos, tá? Quebras dérmicas, não tem o sulco. Vamos voltar lá na nossa paciente, tá ok? Voltando lá, quebra dérmica. Então, minha opção aqui é quebras dérmicas, não tenho profundidade de sulco, então eu preciso de um fio que vá fazer uma neocolagênese dentro dessa minha quebra dérmica, porém eu não quero excesso de volume, tá ok? Não quero excesso de volume, então eu vou fazer, a minha opção aqui é um fio screw, tá? Ó, bom tecido subcutâneo, tá ok? Qual é o fio que eu vou escolher aqui? Uma fronte curta, se a gente for parar, olha aqui, uma fronte curta, então eu não posso estar utilizando fios longos, lembra que eu não utilizo fio acima de 40, tá ok? Então minha escolha aqui é o fio screw 27G por 38. E daí como é que eu vou fazer a marcação? Olha lá. Posicionei, vou voltar um pouquinho, o meu zero da minha reguinha lá no final da ruga, tá? O zero no final da ruga. Tá? Ó, gente, uma coisa que é importante, se a minha ruga, ela é para baixo, o meu ponto de entrada, ele tem que ser superior, porque o fio, ele fica na porção distal da agulha, tá ok? Nós estamos falando de fios agulhados. Então, sempre meus pontos de entrada são de cima para baixo da glabela, tá ok? Se eu colocar o fio de baixo para cima, eu concentro meu fio lá na região frontal. Então, eu preciso sempre marcar, pensar que os pontos de entrada, eles são de cima para baixo, porque geralmente as maiores queixas, elas estão mais próximos à base nasal. Então, posicionei o zero da minha régua, que é um dos nossos bônus que vai no box, é fios lá, line derm, além dos fios, tá? Posicionei o zero no final da ruga, e se meu fio tem 27G por 38, lá na minha régua, onde tá o 38, eu vou marcar meu ponto de entrada, olha lá, em cima da ruga, olha ali, ok? E vou botar meu fio ali dentro, certo? Do outro lado, posicionei meu zero no final da ruga, lá no 4, marquei meu ponto de entrada e vou trabalhar com um fio... Ai, só um pouquinho, voltando. Vou botar pra frente aqui. Com um fio dentro da ruga, tá ok? Então, fiz a minha marcação, vou repetir aqui pra vocês, pra não ter dúvida. Marquei um, final da ruga, marquei outro, fio screw. Essa técnica aqui, gente, ela já tá toda lá dentro do MEF, tá? Agora, lembra para que eu falei para vocês que eu não trabalho técnicas isoladas? Eu não trabalho um tipo só de fio e não trabalho técnicas isoladas? Agora eu vou fazer a marcação em leque, porque eu vou cruzar fios nessa região aqui central
fazendo uma malha, uma blindagem, uma rede de colágeno nessa área aqui, tá certo? Vamos fazer uma rede de colágeno nessa área. Então agora eu vou fazer a marcação do 30G por 25, porque eu tinha na minha gaveta 30G por 25. Pode ser 29G por 38, Fernanda? Pode, mas eu vou usar o que eu tenho, né? Ah, vou deixar de vender porque eu não tenho 29G por 38? Não, gente, tá? Eu tenho 30G por 25, nós vamos fazer com a técnica com o fio que a gente tem, tá ok? E lembrando que o 30G por 25 ele é um fio coringaço, que é o fio que é de primeira escolha para pálpebra inferior, tá? E ele é coringa para região perioral, é um fio super coringa, foi o que a gente utilizou na aula de sábado que eu fiz da região perioral, que em breve vai estar na plataforma do MEF também a aula lá para vocês, para quem já está inscrito, já em breve estará lá para vocês. Ó, agora vou fazer a marcação lá dos outros fios. Final da ruga, lá no 25, marquei meu ponto de entrada, ó, tá ok? E vou distribuir 5 fios. Olha aqui, tá? Outro lado, a mesma coisa. Final da ruga, lá no 25, ponto de entrada, e vou cruzar esses fios. Vou entrelaçar. Vocês entenderam o que eu tô buscando aqui? Que eu busco o quê? Um entrelaçamento desses fios. Poderia até fazer mais fios? Posso, só que eu tô fazendo uma técnica mínima, tá, gente? Tá? Só para vocês verem, tá? Uma técnica aqui básica mesmo para vocês verem, tá? Mas eu posso acrescentar mais fios. Aqui a gente utilizou, por exemplo, 12 fios. O mínimo que eu falei para vocês, eu utilizo 10. Essa paciente já teve um bom resultado. Eu não sei se eu tô com a foto dela aí, Rafa, eu já mandei para você. Eu vou encerrar aqui a live, daí eu consigo mandar a foto e a gente consegue colocar aqui. Posso encerrar? Vou encerrar aqui a live no Instagram e daí eu já coloco aqui, tá? E eu vou buscar a foto dessa paciente, gente, que eu tenho a foto dela de 3 meses, tá? Olha aqui. Quem é? E quando for fio especulado? Gente, fio especulado a gente não bota nessa região. Vou pegar vocês pelos cabelos. Quem me perguntar de fio especulado nessa região, eu vou xingar, tá? Quem me perguntar de fio especulado nessa área, eu vou xingar. Já vou começar a xingar, tá? Que não se coloca. Aí é fio liso, squill e volumizador. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho o resultado dessa paciente, que eu vou mandar pro Rafa jogar na tela depois para vocês, tá? Então, marquei, tá vendo? Está marcada a minha paciente aí. Estamos com ela marcadinha e eu já vou procurar o resultado. Quando eu procuro esse resultado aqui para vocês, pessoal, que eu não sei onde eu enfiei na caixa prego, porque eu tenho tanta foto aqui desse meu de paciente. Ah, achei o resultado. Rafa, vou te mandar lá, ó, ela após 60 dias, foi numa postagem, mas tá ótimo, você corta aqui e você coloca depois pro pessoal ali, ela com 60 dias, ó, vou mandar para você colocar lá depois no final da aula, ver se a gente consegue acrescentar, vou mandar para você, tá? Gente, fizemos a marcação aqui, tá? É impossível não perceber a pálpebra inferior. Nossa, essa paciente, gente, na pálpebra inferior, ela tem indicação de bléfaro, tá? Ela é minha paciente, ela é minha funcionária, a gente quer fazer bléfaro nela, tá? Não tem risco de guardar o restante e contaminar? Não tem. Lá eu ensino, gente, eu ensino, inclusive aqui eu ensino como meus alunos a guardarem os fios, tá? E inclusive no Reels do Instagram, eu ensino como guardar fios sem contaminar, tá? Eu ensino como guardar fios sem contaminar, tá certo? Ó, fiz a marcação, deixa eu continuar aqui pra vocês. Fizemos a marcação, tá ok? Lembrando que aí a gente pode utilizar, né, sempre luva de procedimento, não tem necessidade de a gente usar luva estéreo. Não mandei pra você, Rafa? Ah, então eu engatilhei aqui pra mandar. Deixa eu mandar então aqui pra você. Só um pouquinho, gente, que eu vou mandar pro Rafa aqui. Tô mandando, tá? A pálpebra inferior dela, posso comentar, tá? Se ela tem indicação cirúrgica, tá? Mas pálpebra inferior, eu falo no módulo 1 do MEF para quem perguntou, tá, gente? Eu não indico fios parafuso na pálpebra inferior porque pode ficar visível, tá? Isso tá dentro do módulo 1 do MEF, tá? O fio mais seguro, né? Tem pálpebras inferiores. Eu sempre trabalho com fios lisos e deve ter muita gente aí se perguntar, Fernanda, o que é MEF? O que é MEF? O que é MEF? Vou trazer para vocês, a próxima parte é a anestesia e a aplicação, tá? Então vocês fiquem aqui comigo. O que eu quero lembrar a vocês, estamos encerrando as nossas inscrições do MEF hoje, pessoal. Quem quiser aproveitar, entrar, elevar seu conhecimento, a gente já tem técnicas lá dentro de glabela, pálpebra inferior, região perioral, tear trough, jaws,
São 7 módulos gravados, tá? 7 módulos gravados, onde a gente tem aula de assessment, tem aula de fios, técnicas full face com fio especulado, técnicas em fio e pescoço, técnica reversa, aula teórica, aula de precificação, técnica de jaws, técnica de blindagem, técnica reversa de supercílio, ou seja, tem um monte de conteúdo gravado. Além disso, nós temos todo mês uma aula ao vivo comigo, tá? Que vai ser uma aula teórica associada a procedimento. Ai, Fernanda, eu não posso entrar ao vivo. As aulas ficam gravadas, gente. Durante um ano, nós vamos ter aulas todo mês ao vivo. Nós temos o calendário já programado até fevereiro de 2026, com todas as aulas, pegando jaws, terço inferior, malar mounts, enfim, técnicas de associação com bioestimulador, com esvaziadores, com tecnologias, ou seja, todas aquelas dúvidas que vocês têm. Além disso, a gente tem o nosso querido Thread Support. Eu vi ali alguém que me falou de complicação, né? Doutora, ajudo muito a resolver complicação no Thread Support, tá? O Thread Support, ele serve, é um canal direto comigo, onde eu ensino a fazer, avalio o paciente, ajudo a fazer assessment, escolho o fio, ajudo com intercorrência. É 24 horas. Ontem eu tava deitada na cama depois da aula, o Rafa tava me passando a mensagem do Thread Support, eu tava respondendo. Então, gente, eu tenho uma dedicação realmente fora da curva com vocês, porque eu entendo que fios a gente precisa aprender de uma forma e com uma metodologia correta. Não é sair fazer um fio de qualquer jeito. Eu realmente me preocupo com a evolução do meu aluno, por isso eu me proponho a estar presente com vocês nas aulas ao vivo e me proponho a dar todo esse suporte mesmo para vocês, tá? Além disso, não sei se tem box disponível, mas se você entrar na Hotmart e tiver para marcar, estamos enviando 20 fios lisos e 20 fios squeals, nosso box C-Fios Line Derme da ClearMed, que vai com a nossa reguinha de marcação junto, já para você destravar e fazer as primeiras técnicas. Já olhando o módulo 1, você já vai conseguir usar os 20 fios, tá? Então são 40 fios que você vai recebendo para você fazer glabela, perioral, periocular, teartrofe, enfim. Além disso, você pode estar utilizando os 20 fios para estar usando o nosso manual prático de PDO, né? Que todo mundo pergunta, Fernanda, como é que eu tenho acesso ao manual prático? Ele é online, gente, mas ele pode ser impresso, tá? São mais de 260 páginas com técnicas passo a passo, onde eu sou extremamente detalhada, porque como uma boa cirurgiã, eu gosto de medidas e eu gosto de detalhes, e para quem já tem o manual, sabe que ele é extremamente detalhado. E temos ainda nossos queridinhos termos de consentimento, que é a nossa garantia jurídica lá. Então, estamos encerrando hoje, gente, nossas inscrições no MEF. Quem quiser aproveitar, já entra, se inscreve nessa turma. A gente não sabe quando vai abrir turma nova, realmente, porque é uma dedicação muito grande. Fazer aula ao vivo não é fácil, tá, gente? A gente tem uma equipe de 15 pessoas trabalhando, mas vocês veem a minha cara, então, assim, é uma dedicação que demanda tempo, né? Demanda estudo, demanda conhecimento, demanda montar a aula, então realmente não é fácil e eu faço tudo isso com muito amor e carinho. Além disso, tem a nossa planilha de fornecedores lá também. Fernanda, não consegui fornecedor lá. Tem o Thread Support, que a gente dá todo o suporte, tá precisando de fornecedor, tá precisando de não sei o que, comprar bicarbonato, comprar adrenalina, comprar não sei o que. Gente, a gente responde tudo, tá? A gente tem uma equipe mesmo completa. E o melhor de tudo isso, que tudo isso na sua mão por 12 vezes de R$ 297. Então, gente, tá entregue, tá? É uma metodologia pronta, onde você vai ter aulas gravadas, vai ter aulas ao vivo todo mês, com procedimento, além de ter o meu suporte todo e da minha equipe também, tá certo? Então, estamos encerrando hoje até a meia-noite. Aproveite, se inscreva. Se você realmente quer evoluir no mundo dos fios, eu vejo que tem muita gente interessada, tem muita dúvida que a gente consegue responder lá dentro do MEF. Aqui eu consigo dar 2% do meu conhecimento, né? Se vocês aqui já aprendem muito, vocês imaginem com uma metodologia bem estruturada, quanto você não vai evoluir, tá ok? Então, aproveita, se inscreve, que nós estamos encerrando hoje as inscrições. Gente, vamos lá então
para nossa técnica lá de anestesia e aplicação. Vamos voltar lá. Falei que nós ia continuar, né, na anestesia e aplicação. Ah, quer botar o antes e depois da paciente? Vamos botar? Consegue jogar aí na tela, Rafa? Já tá na tela? Então tá, joga lá na tela pra mim, então. O antes e depois da nossa paciente, tá? Gente, já coloca aí quem quer se inscrever, entra no MEF e aproveita, realmente, tá? É uma dedicação que eu tenho e eu realmente faço que... Quem já entrou, seja muito bem-vindo. Quem for entrar, será muito bem acolhido dentro dessa nossa grande comunidade de fios e de aprendizado. Ó, gente, aí tá o resultado da nossa paciente, tá? Para vocês verem ela, a evolução dela aí com 60 dias, tá? Da nossa técnica, essa paciente que eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo da anestesia, tá ok? E da aplicação, então para que vocês possam ver, tá? Então aí tá a evolução dela, ela é minha funcionária, olha que resultado bacana, né? Que a gente teve aí com essa evolução, então eu tô mostrando para vocês não só a técnica, como mostrando também para vocês a evolução da paciente. Vamos levar lá a Rafa para anestesia? Para nós ir, posso voltar lá? Conseguiu? Posso lá? Já foi para minha tela? Anestesia e aplicação? Então lá. Eu não sei se eu tô acompanhando aqui, não sei se entrou. Entrou ali? Vamos lá. Gente, o valor do curso tá ali, ó, 12 vezes de 297, tá? Que você parcela tranquilíssimo, aquilo que eu falo, é um tanque de gasolina, né? É um tanque de gasolina que você vai tirar ali numa técnica que você vai fazer, você já pagou todo o curso. Só, eu vou falar de precificação aqui no final desse protocolo de glabela, você vai ver que com uma técnica que você vai fazer do seu paciente, você já paga todo o curso, tá ok? Uma venda que você fizer dentro do seu consultório, bem feita, e por isso a gente tem um módulo de precificação lá dentro, para você saber vender também, que é o módulo 5, você já consegue recuperar e lucrar com o método Expert em Fios, tá ok? Vamos lá então. Primeira coisa, anestesia. Gente, eu gosto muito de utilizar, aqui estou mostrando para vocês, eu uso muito a solução de Klein, tá? Então, voltando ali, a solução de Klein, o que ela vai, tá? Voltando no meu saquinho lá, tá ok? Voltando no meu saquinho lá da solução de Klein, tá? Aqui é uma solução de 100 ml, mas eu mostro lá dentro da plataforma também como a gente faz as soluções variadas diretamente dentro da seringa. Então, quem já é meu aluno já sabe também as variações. E eu tô querendo também levar uma aula de anestesia. Não sei se vocês querem uma aula de anestesia, gente. Querem? Quem quer entrar no MEF tem interesse de uma aula de anestesia? Porque a gente pode fazer uma aula de anestesia também, que eu acho interessante. Porque muita gente tem dúvida de anestesia. Então, se inscreve hoje. Quem se inscrever hoje no MEF, vou fazer uma aula de formulações de anestesia lá para vocês verem também, pra gente levar, que eu acho interessante uma aula de anestesia, porque anestesia é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, né? O povo tem dúvida, qual anestesia eu uso? Uso com vasoconstritor, não uso com vasoconstritor, faço bicarbonato, onde compro bicarbonato, o que eu faço? Então, quem quiser, gente, já entra no MEF, tá? Porque a gente vou colocar lá no calendário, Rafa, pode anotar aí, essa aula tá gravada, nós vamos botar no calendário uma aula de anestesia pro pessoal, tá? Pro pessoal e evoluir em anestesia, porque eu vejo que é uma dificuldade grande que o pessoal tem, tá? Aqui, gente, é uma solução feita em 100 ml, tá? Vou falar para vocês como é que é essa solução, mas a gente tem variações, porque como essa solução aí eu fiz, porque eu tinha vários pacientes no dia, então a gente tem as variações que eu vou trazer nessa aula de anestesia, então, para vocês, que eu tô me comprometendo, porque, né, é uma dúvida que a grande maioria tem, e toda live que eu faço, o pessoal pergunta de anestesia. Então, vamos trazer essa questão de anestesia, bloqueios, pontos, né, lábio, como é que a gente faz. Lá no sábado eu mostrei o bloqueio da região perioral, que já vai subir na plataforma também para vocês, mas eu acho interessante a gente ter essa aula. Vamos lá, então. Aqui, gente, é 100 ml de solução fisiológica, tá? 20 ml de lidocaína sem vasoconstritor, 1 ml de adrenalina e 10 ml de bicarbonato a 8,4%, tá ok? Então, se alguém puder escrever aí no chat para mim, tá ok? Pode escrever para mim no chat, tô repetindo para vocês, vou repetir, mas vou fazer uma aula de anestesia dentro do MEF,
Porque só a aula de anestesia vai dar 1 hora nós falando de anestesia, porque eu tenho certeza que vai ter um monte de gente que vai ter dúvida, tá? Porque daí a gente faz as anestesias, as variações, né? As aplicações que a gente pode fazer dentro da seringa, as formulações. Vou trazer para vocês os compostos, onde é que compra, tá? Onde é que vocês conseguem comprar o material, porque isso é importante, né? Tá? Então aqui tá a formulação. Vou repetir de novo. Essa é uma das minhas formulações, tá, gente? 100 ml de solução fisiológica, 20 de lido sem vaso, 10 de bicarbonato a 8,4% e 1 ml de adrenalina. O que é interessante da fórmula de Klein? A questão do bicarbonato que tira a ardência, tá? Mas tem formulações ainda mais interessantes, pessoal, que eu tenho aprendido, que eu tenho feito, que diminui, por exemplo, a questão de toxicidade e aumenta a durabilidade também, que eu vou trazer para vocês também, que a gente coloca 130 ml de soro, e o legal dessa formulação, que você, se você guarda, eu vou ensinar, não vou falar tudo agora aqui, mas vou ensinar que a gente consegue guardar lá na geladeira, tá? E consegue utilizar ela depois. Então, vou falar nessa aula de anestesia. Então, tem isso também, você consegue armazenar, mas tem um jeito certo de armazenamento e de como você vai usá-la depois também, tá? Então, se você fizer um maior, mas tem as fórmulas menores também que a gente consegue fazer. Então, aqui eu tô utilizando essa fórmula. Vamos lá. Para diminuir a ardência, tá ok? Olha o que eu faço. Botão. Gente, sempre faço botão anestésico, tá? Sempre faço botão anestésico no ponto de entrada. Por quê? Diminui a dor do paciente. Aí a paciente já tinha passado anestésico tópico, que faz parte do meu protocolo também. E eu vou ensinar para vocês como é que é esse meu protocolo de anestesia, porque a dor, ela é uma experiência ruim e nós temos que criar uma experiência boa para o paciente. Então, diminuir a dor, nós estamos elevando, melhorando a experiência do nosso paciente dentro da nossa clínica e nós estamos aumentando a possibilidade dele retornar. Que um paciente... Quando é que a gente sabe que a gente tá tendo um trabalho bom, gente? Quando os pacientes retornam pra gente, né? Só paciente novo... É bom ter paciente novo? É bom, você precisa oxigenar a sua clínica. Mas se você não tem pacientes que retornam para você, você tem que começar a se preocupar, tá? Se seu trabalho está sendo feito de uma forma boa. Eu tenho pacientes meus de 10 anos, graças a Deus, de 12 anos. Por quê? Muito da experiência que a gente causa, da dor, do procedimento, do tratamento, do resultado. E o procedimento em si inclui o processo anestésico, tá? Então, no meu protocolo, eu faço botão anestésico. Para quem é meu aluno já sabe. Para quem vai entrar agora, vai entrar, já vai ver já lá no módulo 1, que eu faço botão anestésico para pálpebra inferior, faço botão anestésico para região perioral, faço botão anestésico para triertrofe, faço botão anestésico para glabela, eu faço para tudo, tá? Por quê? Diminui risco de sangramento, diminui risco de hematoma, aumenta conforto do paciente. Quando você aumenta o conforto do paciente e você sabe que você tem menos chance de complicação, você vai mais tranquilo para fazer a técnica. Você já quebra aquele seu medo de errar, de sair do plano, de fazer um hematoma, porque o paciente ele também já vai estar mais relaxado na sua maca, porque ele vai estar anestesiado. Imagina você fazendo uma técnica com o paciente pulando lá de dor. Você perde fio, você erra plano. Então, a anestesia, ela é um processo muito importante que eu enfoco muito dentro do método Expert in Fios, dentro da minha metodologia, tá? Então, fiz os meus pontos de entrada. 0,2, 0,3 por ponto de entrada, tá? Faço uma massagem, aqui tá um pouquinho aceleradinho, tá, gente? Porque senão fica muito lento, tá ok? Tem vasoconstritor, faço uma massagem, vou fazer em todos os pontos de entrada e a gente aguarda, pessoal, pelo menos em torno de 5 a 6 minutos, porque a gente sabe que o vasoconstritor, ele demora em torno de 5 a 6 minutos para agir, tá? Então não adianta eu fazer aquele botão anestésico e já começar a trabalhar, tá? Porque daí eu vou ter sangramento, eu tenho que deixar agir um tempinho ali de 5 a 6 minutos. É o tempo que você conversa com a paciente. Agora eu vou parar aqui, ó. Você monta os fios, monta a sua bancada, ajeita direitinho, tá?
dá aquela relaxada no paciente, conversa com o paciente e explica. Outra estratégia que também você pode fazer, você pode anestesiar um pouquinho naqueles pacientes que são mais dolorosos, o ponto da chegada, tá? Botar um botãozinho anestésico na chegada aqui do fio, porque às vezes a ponta da agulha, naqueles pacientes que tem um limiar de dor um pouco mais baixo, pode incomodar. Aqui nessa minha paciente, como eu conheço, a Lise, que é minha paciente, a minha funcionária, ela é uma paciente tranquila. Mas se eu vejo que é um paciente mais apreensivo, que é um paciente que é mais doloroso, eu faço um pontinho de anestesia na chegada também e massageio, porque torna essa experiência mais tranquila também, tá? Aplicação. Entrei com fio mais ou menos a 45 graus, tá? E olha o que é importante. Entrei e vou empurrando e ele precisa deslizar. Ó, eu não tenho dificuldade, tá ok? Vou voltar um pouquinho para vocês ali. Entrei mais ou menos a 45 graus. Aqui, vou voltar um pouquinho. Ó, entrei a 45 graus, vocês estão vendo a minha angulação? 45 graus em relação ao plano lá da minha fronte. Entrei a 45 graus, assim que eu já passei o bisel, eu já retifiquei o meu plano, já retifiquei a minha agulha, tá ok? Retificando, agora eu só tô no subcutâneo, eu só vou deslizar. Olha como ele corre facilmente, tá? Se eu tenho dificuldade, eu vou ter um pouquinho de dificuldade, um pouquinho de travamento, porque o fio é parafuso, mas eu não posso ter dificuldade para ficar enfiando, ou tô aprofundando, ou tô muito superficial. Ele tem que deslizar, tá ok? Introduzo toda a minha agulha. Introduzir toda a minha agulha, o fio screw, ele precisa fazer as rotações, tá? Então, vou colocar aqui. Ele é o único fio que vem enrolado na agulha, então eu preciso fazer rotações anti-horárias para desenrolar o fio da agulha. Então, qual é o meu próximo passo? Eu vou segurar a porção distal para segurar o meu fio lá no subcutâneo e vou fazer as rotações para desenrolar o meu fio da agulha. Ó, tirei o cabelo, segurei na porção distal e faço as rotações e retiro a agulha. E eu sinto que o meu fio, ele soltou lá. Eu sinto que o fio ficou lá, tá? Eu sinto que o fio, ele fica lá no plano, tá certo? Então, essa é a técnica de aplicação do fio screw. Eu preciso ter esse passo a passo. Senão, o fio, ele acaba estornando pelo ponto de entrada. Então, ele obrigatoriamente precisa ter as rotações, tá ok? Então, essa é a aplicação do técnica do fio screw. Então, relembrando, entrei a 45 graus, retifiquei, introduzi toda a minha agulha até o final, seguro a porção distal, faço 3 a 4 rotações anti-horárias e retiro a agulha, tá ok? Essa é a técnica de aplicação do fio screw. Agora vamos para a aplicação do fio liso. Ó, fio liso é mais tranquilo. Fiz o botão anestésico em leque. Qual é que é a vantagem? Eu vou só ter um ponto de entrada. Eu não vou fazer várias picadas no paciente. Então, aqui eu vou ter, ó, 4 pertuitos de entrada. Então, o paciente, outro dia, ele pode trabalhar normal, gente. Eu não enchi ele de furos. Não fiz um monte de picada, que dá um monte de hematoma, que inviabiliza o paciente de trabalhar depois. Não. Eu já venho fazendo essa prevenção lá no início. Já utilizei uma anestesia com vasoconstritor, poucos pontos de entrada, otimizando a minha aplicação, tá? Otimizando meus pontos de entrada. Tudo isso é pensado estrategicamente, porque eu tô pensando no meu downtime do paciente, que ele vai ter que trabalhar. Ela é minha funcionária, ela tem que trabalhar outro dia, tá ok? Então, isso é tudo pensado estrategicamente, tá ok? Para que você tenha o quê? Resultado, otimização de resultados, melhora o conforto do paciente, um downtime bom, uma recuperação rápida, tá certo? Vamos lá então, continuando. Ó, vou utilizar todos os pontos de entrada. Entrei a 45, planifiquei, entrei a 45, retifiquei, introduzi toda a agulha. Fio liso, vou segurá-la na porção distal, não tem necessidade de fazer rotações. Até pode fazer. Tem vezes que eu faço, tem vezes que eu não faço, ó. Aí, às vezes eu faço, fiz a rotação, retirei.
mas ele não é obrigatório fazer rotação, tá ok? Não tem obrigação, tá certo? Não tem necessidade de fazer a rotação. O outro fio, segundo fio, entrei a 45, retifiquei, subcutâneo ele desliza, olha como fica uma manteiga, seguro na porção distal, faço rotação ou não, retirei, tá ok? Todos pelo mesmo ponto de entrada, olha ali, um único pontinho de entrada, então eu não deixo o paciente com um monte de furo no rosto, entendeu? Porque ele quer ter uma recuperação mais tranquila. Ó, vocês vão ver que é sempre a mesma coisa, né? Mas vou colocar toda a aplicação para vocês, ó, distribuindo. Sempre agulha, ó, ponto importante, agulha bisel para cima, ó, vou mostrar ali para vocês de novo. Agulha, técnica com agulha, bisel para cima, olha que eu posicionei o bisel ali para cima, ó, tá? Entrei a 45, retifiquei, deslizei, segurei lá na porção distal, retiro, tá ok? Então vocês podem ver que é uma aplicação tranquila, olha só, sem sangramento, gente, sem hematoma, tá? Ali um pouquinho no ponto de entrada, que é normal também, né? Que o paciente pergunta aí, sangra? Tem que sangrar um pouquinho no ponto de entrada, tá vivo, né? Se não sangrar nada, também a gente se preocupa. Alguma coisa vai ter que sangrar um pouquinho, tá? Mas olha só como é uma aplicação elegante, que a gente não encheu o paciente de picadas, né? Uma aplicação tranquila, 4 pontos de entrada e vou distribuindo os fios em leque para fazer essa rede de colágeno, tá ok? Então isso é uma aplicação que eu digo que é uma aplicação coringaça de glabela, tá? É aquela aplicação, Fernanda, tô começando hoje, com o kit lá que você vai receber, você já vai fazer essa aplicação lá de glabela no seu paciente, tá ok? Aí a gente utilizou 12 fios, não utilizei todo, eu ensino como fechar lá, guardar, você coloca na geladeira, guarda dentro do papel laminado e você pode utilizar esses fios em até 30 dias, esse pacote que foi aberto, tá ok? Tem perguntas aí? Vamos ver. Nem todo fio é possível usar multifilamentar. Professor, ótima aula. Onde comprar os fios? Beatriz Franco, vamos lá então. Onde comprar os fios? Se inscreve no MEF que você vai receber o nosso box Line Derm C-Fios lá com 40 fios. Só o box que você vai receber já vai dar quase o preço do curso que você vai ter acesso, tá ok? Então, só lá no box que você vai receber, só esse box do nosso C-Fios Line Derm, ele custa R$ 2.600, tá, gente? Esses 40 fios mais a régua de marcação. Então, o nosso MEF lá tá por 12 vezes 297. Você se inscrevendo hoje até a meia-noite, você vai ganhar os fios para você fazer em casa, tá certo? Gente, vou deixar aqui o convite, deixa eu ver se tem mais pergunta. E para quem mora no estrangeiro, como é que faz a compra e ter certeza as aulas são liberadas? Doutora, você mora no estrangeiro, nossa equipe já faz contato com você, você se inscrevendo, já entra e já vai te dar o acesso, tá? O acesso é pelo e-mail que você se inscreveu, você vai receber um e-mail da Hotmart recebendo o seu acesso. E mesmo assim, Rafa, coloca o telefone do Thread Suporte aí, no nosso suporte, o pessoal que tiver dúvida. A gente tem uma equipe também de suporte, tá, pessoal? Qualquer dúvida que tenha de acesso, a gente tem uma equipe toda preparada, como eu falei para vocês. São 15 pessoas trabalhando no suporte, tá ok? Então, podem ficar tranquilos que a gente dá todo o suporte para vocês. Agulha é melhor que canulado? Gente, eu trabalho com agulha há muitos anos, tá? O que eu vou voltar aqui para vocês? Ó, vamos pensar comigo, tá? Se você tivesse... Vou voltar na aplicação, na pergunta, porque é interessante essa pergunta aqui, vou responder. Se você tivesse que fazer com fio canulado, você ia ter que abrir um pertuito nos pontos de entrada com uma agulha 25G ou uma agulha 27G. Só às vezes de abrir um pertuito com uma agulha mais robusta, você já faz sangramento. Então, às vezes, o fio canulado, a gente já faz hematoma no ponto de entrada, porque eu preciso abrir eu preciso fazer um pertuito para entrar com fio canulado, tá? Mas eu ensino na plataforma também técnicas com fios canulados também, tá? Mas eu muitas vezes não vejo muita vantagem, como eu já tô com ponto com vaso constritor, a agulha 30G ela é tão delicada
que eu vou pegar uma 25G, uma 27G para abrir o ponto de entrada para entrar com fio canulado, às vezes eu vou fazer um hematoma que eu nem teria eu trabalhando com fio agulhado. Vocês podem ver aqui que a gente teve sangramento normal, essa paciente ficou com hematoma 0, tá? Mas eu ensino também, e tenho técnicas com fios canulados, porque eu sei que tem gente que gosta de fio canulado, tá? Mas eu, Fernanda, eu aprendi tudo com fio agulhado, então eu trabalho muito bem com fio agulhado e ensino vocês também ter segurança para trabalhar com fios agulhados também, tá ok? Lembrando que fio agulhado, gente, o acesso do curso é 1 ano, tá, pessoal? É 1 ano o acesso e durante esse 1 ano a gente tem aulas mensais, tá? Ao vivo com prática em paciente. Agulha bisel para cima, cânula bisel para baixo. Regra número 1 do MEF, tá? Agulha bisel para cima, cânula bisel para baixo. Gente, vocês gostaram da minha aula? Gostaram da aula? Coloquem aí para mim se vocês gostaram da aula, o que vocês acharam da aula de glabela. Se vocês curtiram a aula de glabela, o que vocês acharam? Porque fiz um curso de indicação sempre multifilamentar em que foi ensinado que existe vínculo, você coloca um em cada vínculo, que a madame coloca, faz mensagem. Então, o que acontece, Larissa? A grande maioria dos cursos que a gente tem aí, você não consegue ter a sequência do paciente depois, né? Então, ninguém mostra a coisa ruim do processo, ninguém mostra a complicação, né? Então, aqui eu gosto de trazer a realidade. Por isso que eu gosto de trabalhar no menos é mais, né? Eu gosto de trabalhar na segurança. Lembrando que encerramos hoje 12 vezes de 297 para você ter acesso a tudo isso, mais as aulas ao vivo, mais ao e-book, mais aos termos de consentimento e mais ao nosso box, né? Entrando lá, você vai ver, tem que marcar a gente para você receber os 40 fios lisos. Você vai receber na sua casa esse box. E por que é muito importante você marcar e colocar seu endereço? Porque eu vou guiar você durante as aulas como é que você vai usar esse box de fios também. Eu vou auxiliar vocês em quais técnicas você vai poder utilizar esses fios que você está recebendo. Tá ok? Gente, quero agradecer a presença de todos vocês aqui comigo. Desejar um beijo no fundo do coração de vocês. Que vocês são maravilhosos. Espero ter contribuído com vocês durante essa semana. Espero ver vocês lá dentro do MEF também, para a gente evoluir cada vez mais na técnica de fios. Eu sou uma entusiasta por fios, então por isso eu me proponho a fazer toda essa entrega de uma forma muito profissional e também dedicada, né? Porque exige uma dedicação intensa, né? Não é uma coisa lá gravada, né? É um envolvimento meu, da minha equipe, com paciente, com seleção, com gravação. Então é uma entrega que vai além, né, do que muita gente vê. Eu sempre falo aí, não tem pós-graduação que você não aprende isso, tem curso de especialização que você não aprende, que eu ensino, porque eu sei o que tem no mercado, tá? E eu sei o que tem no mercado são realmente cursos muito básicos e cursos muito rasos de fios. Por isso, eu busco levar o além e busco levar realmente o que você precisa aprender e o que você precisa saber para trabalhar com segurança, resultado e sem intercorrência, tá? Porque eu conheço o que tem no mercado, são 12 anos de estrada, eu já fiz muitos treinamentos, já dei treinamentos por empresa, eu conheço muito bem o que tem, né? E eu recebo muito feedbacks de alunos dizendo, Fernanda, fiz vários cursos e eu não consegui aprender num curso inteiro o que eu aprendi em uma aula com você. Então, eu sei realmente que a minha entrega, ela é uma entrega de coração e é uma entrega também sem reservas, tá? Então, por isso, você será muito bem-vindo dentro do Método Expert em Fios. Espero você de coração aberto, com o nosso box fios e com a mente aberta para evoluir e começar a enxergar os fios como uma nova oportunidade dentro desse cenário da estética que vem mudando cada vez mais e a gente sim tem aumentado essa procura por fios, cada vez tem sido maior dentro dos nossos consultórios. Então, você tomar essa decisão
entrar comigo, dar esse passo. Eu sei que muitas vezes a gente fica com medo, né? Ai, vou ter acesso, não vou ter isso. Então, gente, qualquer dúvida que você tenha, chame a nossa equipe no Instagram. Tem nossos números oficiais aí, Rafa, para botar na tela. Tem nossos números oficiais, tá? Então, assim, a gente não envia senha, a gente não envia código, tá? Então, qualquer dúvida, chame a gente. É 12 vezes de 297 para você ter todo esse acesso e para você ter um suporte diretamente comigo, tá? Então, vai ser um prazer receber vocês lá dentro do Método Expert em Fios. Vai ser um prazer ter vocês a partir da semana que vem nas aulas ao vivo. Se prepare com papel e caneta, porque as minhas aulas, vocês já viram que as minhas aulas já são longas. Você imagina dentro do Método Expert em Fios. Elas duram mesmo, tá? Elas são longas e vem preparado com lanchinho, com água, porque o negócio é hard mesmo, porque eu quero que você tenha um conhecimento aprofundado. Porque eu entendo que para a gente trabalhar com fios ou trabalhar com qualquer outra técnica, a gente não pode ter um conhecimento raso. A gente precisa ter um conhecimento aprofundado, ainda mais nesse mercado tão competitivo. Os pacientes, sim, estão procurando por profissionais que sejam cada vez mais capacitados e especializados dentro daquilo que a gente oferece. Tá certo? Um super beijo para vocês. Encontro vocês lá no MEF para a gente ter essa evolução, tá certo? Então entra lá, marca para você receber seu box, se ainda está disponível, não sei se está, mas se tiver disponível, marca lá para você receber seus fios, para a partir de agosto a gente já começar a utilizar esses fios na nossa prática com os nossos pacientes, tá ok? Um super beijo e um abraço enorme no coração de vocês e muito obrigada pela confiança, né, de estar aqui comigo, por acreditar no meu trabalho. Pode ter certeza que a gente já criou uma conexão, independente de você entrar lá no MEF ou não, você virar o meu aluno ou não nesse momento, nós já temos uma conexão que é muito boa, que foi criada através dessa nossa semana. Se você entrar lá, eu vou ficar muito mais feliz, porque é uma família e a nossa conexão vai ser com certeza muito maior, tá ok? Um super beijo e até mais!